Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast semanal Conte Aí, com o assunto de hoje, que pode ser algo muito bom para alguns, mas uma dor para outros, que é finanças pessoais. Eu me chamo Kaliane Ribeiro e hoje você aí vamos dizer assim, a apresentadora, A host. a host Isso. de hoje, né? E primeiramente eu gostaria de pedir para quem ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, deixa o likezinho, compartilha, segue a gente também no nosso Instagram e deixe suas perguntas, deixe aí sua resenha, sua sugestão, o que você achou. E é isso aí. Vou passar a bola aqui para o meu amigo para ele fazer a apresentação dele de hoje. Olá, gente. Mais uma vez, olá. Todo o pessoal que está aí escutando a gente no Conte Aí Podcast. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Madison. Hoje a gente vai estar falando sobre finanças pessoais. E estou aqui como felizado da noite para dar uma explanação aí no tema. Não que eu seja o maior dos especialistas, mas eu tenho aí um certo conhecimento na área para estar podendo ajudar vocês a estar se organizando, estar melhorando as finanças, como é que a gente faz para sair de uma dívida, o que a gente pode estar fazendo para estar ganhando rendia extra, estar fazendo ali um fundinho para estar ajudando a gente nessa situação que o nosso país está e que o futuro tem pintado aí cada vez pior. Então acompanha a gente nesse episódio e deixa aí a dúvida de vocês aí embaixo, de tudo aquilo que a gente não abordar aqui, você tem a curiosidade, quem sabe vir até um novo episódio, dependendo, né, do que for dito aí, ou nos comentários mesmo a gente sana a dúvida de vocês. Perfeito, maravilha. É isso mesmo, inclusive, falar até para vocês, né, que ele tem me ajudado, porque eu confesso que eu ainda me atrapalho um pouco com relação a isso. Acredito que pra gente que tem filhos ainda é um desafio maior. É verdade. Porque tá tudo caro hoje em dia, né? As coisas cada vez mais caras e a receita cada vez mais sendo aí cada vez mais escassa, né, gente? A gente sabe que a gente tem perdido muito poder de compra. sim, Nosso dinheiro está cada vez mais desvalorizado e isso impacta diretamente os nossos bolsos. Apesar do brasileiro estar ganhando bem hoje, se a gente olhar por números, né, por números gerais, a gente vê que o salário mínimo nunca foi tão grande. Mas o salário mínimo também nunca foi tão desvalorizado. Então a gente vai estar conversando também um pouquinho sobre isso para a gente estar tentando alinhar algumas coisas aí. maravilha. Então, para dar início aqui, né, ao nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona essa questão de finanças pessoais, de que forma isso pode ser organizado, como eu devo começar? Um exemplo. Eu estou aqui hoje, eu sou ainda uma CLT e tenho ali meu salário fixo, ainda não possuo renda, eu estou aqui fazendo um cenário para a Sim. gente, né, fazer uma ilustração para as pessoas entenderem melhor de que forma elas podem começar elas mesmas sozinhas em casa a fazer essa prática. E eu acredito que vai ajudar muita gente. Certo. Uma pessoa hoje que ali trabalha, né, tem o seu salário e que tem as suas despesas, de que forma ela pode se organizar e o que seria viável para ela ter sua renda ali, para dar para os seus gastos mensais e ainda ter uma reserva, fazer uma aplicação. Fala aí para a gente. Conte aí como é que a gente pode iniciar esse projeto Finanças em Dias. Pronto, certo. Ó. Primeiramente, o primeiro adendo que eu dou aqui é a gente entender primeiro o que é receita e o que é despesa. Sim. Para a gente primeiro aqui entender, né, o caminho para se organizar. Receita é todo aquele dinheiro que você recebe, que você tem ali, entra de renda para você, pode ser por conta do seu trabalho, como você citou, a CLT, pode ser uma renda passiva que você tem de algum investimento, pode ser uma aposentadoria que você recebe, pode ser qualquer dinheiro que venha para você advinda de um trabalho, de algum benefício que você possua. Despesa é tudo aquilo que você gasta para sobreviver. Se você tem aluguel, se você paga energia, água, alimentação, escola, transporte, tudo isso entra como despesa. Tendo isso em mente, a gente tem que entender a situação. É impossível eu gastar mais do que eu recebo. Isso aqui fica claro para todo mundo, eu imagino, né? Por mais que os nossos governadores, nossos governantes aí
têm fugido um pouco dessa regra, né? Estão querendo gastar mais do que arrecadam, mas... Então não é impossível. Não é viável. Que aí é possível. Olha, se você não é o governo, entendeu? Eu considero, assim, impossível. Porque o governo tira dinheiro do pobre, né? Você vai tirar dinheiro de quem se você não tiver? Então, assim, Dos empréstimos consignados. quem tem a possibilidade, né, de tirar empréstimo Sim. consignado. Mas pronto, a gente entendeu o que é receita, o que é despesa, agora a gente vai fazer aqui o primeiro passo para mim, para uma organização. Se você entende que você hoje tem gastado mais do que você recebe e por isso sua dívida só aumenta, o primeiro passo que você tem que fazer é aquele que eu te orientei a fazer também, que é você colocar ou num caderno, ou numa planilha, ou no celular, ou num aplicativo, discorre todas as suas receitas e todas as suas despesas. Gente, todas. Coloca-me, dê nomes. Eu gasto aqui de lazer, eu gasto R$ 200 de lazer. Não. Você gasta R$ 200 de lazer com o quê? Eu gasto R$ 200 de lazer com academia, com livros, com passeios, dê nomes. Eu tenho X de aluguel. Paga lá, destrincha quanto que você paga de aluguel, quanto que você paga de água, quanto que você paga de energia, quanto que você paga de academia se você faz, quanto você gasta com o seu filho, quanto você gasta para o trabalho, né, de locomoção para o trabalho, quanto você gasta de alimentação. Se você tem alimentação, eu ainda peço que você divida. Se você tem alimentação que você faz em casa, é um valor. Que você gasta com iFood, com entrega, separe esse valor também para você ter a visão mais clara possível das suas despesas. E a mesma coisa das suas receitas. Se você tem mais de uma fonte de receita, destrincha também todas as suas fontes de receita. Se você só tem o trabalho, CLT, empreendedor, você coloca lá a sua receita como o empreendedor, o CLT, né? E coloca essa renda lá. Mas o primeiro passo é esse. Por quê? Porque quando a gente tem a clareza da onde a gente está o nosso dinheiro, de onde está vindo o nosso dinheiro e para onde o nosso dinheiro está indo, a gente consegue ter a visão melhor do que fazer com o nosso dinheiro. O problema que nós, como brasileiros, possuímos é que, em momento algum, a gente foi educado, né, ensinado a fazer esse tipo de controle. Verdade. E, assim, por exemplo, é uma coisa simples, mas só o fato de você entender como funciona hoje em dia o maior vilão da classe média e pobre no Brasil, que seria o cartão de crédito, tem gente que até hoje não entende muito bem como é que funciona essa dinâmica. Eu já vi algumas pessoas meterem o pé aí no cartão de crédito como se não fosse viver o amanhã. E aí, só porque o limite do cartão é 5 mil, fala, se eu ganho 2 mil de salário, meu cartão é 5 mil, logo eu tenho 7 7 mil aí mil. de receita. Então, assim, isso é um perigo. Então, Sim. assim, primeiro passo, pega uma caderneta, um aplicativo, uma planilha de Excel e anota quanto que você gasta por mês e quanto que você recebe por mês o mais detalhado possível. Fazendo isso, a gente já tem o primeiro passo aí para começar a se organizar. Maravilha. E aí a gente começa a ter também uma noção de se a gente está tendo algum gasto desnecessário, né? Sim, Porque às vezes a gente fala assim, o dinheiro não sobra, o dinheiro não sobra, mas às vezes a gente está gastando com algo que a gente não tem necessidade ali no momento. Aí é uma promoção que a gente vê de algo que a gente não está precisando, né? As é verdade. promoções é um vilão aí para quem não tem muita sabedoria financeira, no caso de controle. Não vou dizer nem Sim, é verdade, é sabedoria, de verdade. controle mesmo, né? E aí, porque tá na promoção, tá barato, é só R$ 20, é só R$ 10. E aí, quando você vê, a fatura já está ultrapassando o seu salário. É aquele meme, né? Não é R$ 20 que vai me deixar mais pobre. E foi assim que eu fiquei mais E foi pobre. assim que eu fiquei mais pobre. Porque de R$ 20 ali no final do mês, você gastou R$ 1.000. É verdade. E aí, quando você começa, eu senti muito essa diferença com relação a isso. Quando a gente começa a anotar, a gente começa a enxergar para onde o dinheiro está indo. Porque às vezes você recebe um dinheiro e você fala, meu Deus, eu gastei R$ 100 aqui em uma manhã e não sei no que eu gastei. Quando você começa a destrinchar, não, R$ 20 eu comprei, sei lá, água mineral, R$ 10 foi para comprar, não sei, né, um hortifruti, uma fruta, um negócio. E aí você começa a detalhar isso, você não, realmente eu gastei os R$ 100, está aqui, Sim, você consegue enxergar e mapear isso. verdade. Outra questão também é a questão das compras. Como você enxergaria, tipo assim, as pessoas que gostam para parcelado.
Aí você citou a questão do cartão de crédito. Você vê o cartão de crédito como um aliado ou como um vilão? Pronto, ó. Eu tenho uma visão muito particular sobre o cartão de crédito. Que é a seguinte, o cartão de crédito ele pode te ajudar, sim, muito. Só que você tem que saber utilizá-lo. Sim. Por exemplo, se você tem um cartão de crédito que o limite é maior do que o seu salário, 2 pontos aí a gente tem que tomar cuidado agora. Primeiro, você tem a ciência que se você chegar no limite dele, você tem uma dívida que se ela fosse à vista você já não conseguiria pagar. Porque ela já é maior do que o seu salário. Segundo, se você tem um cartão que é maior do que o seu salário e você utiliza ele recorrentemente e você não tem nenhum benefício com isso, você tem mais um prejuízo aí, porque você está usando um cartão e você não tem nenhum benefício. Hoje em dia a gente tem cashback, a gente tem descontos exclusivos para alguns cartões, tem cartões que oferecem milhas, outros que oferecem benefícios em alguns aplicativos para você ter desconto. Então, assim, sempre opte a utilizar algum benefício do cartão ou utilizar o cartão de uma maneira mais consciente possível se ele for maior do que o seu salário. Se ele for igual ou menor que o seu salário, aí você já consegue utilizar o cartão só para questões de emergência. Você utiliza ali o cartão para alguma quesito emergencial, você precisou comprar alguma coisa que seja de uma necessidade imediata e que você tenha ali a possibilidade de parcelar. Você usa o cartão de crédito. Mas tem algo sobre o cartão de crédito, e aqui já é após, quando você começa a entender um pouco de finanças, que é uma maneira de usar o cartão de crédito, que aí para mim é onde ele vira o seu super aliado. Que é quando você entende melhor a dinâmica de como funcionam seus gastos e suas receitas por aí entra aquela questão que eu te falei de você mapear ali suas despesas e receitas e você Sim. começar a utilizar o seu cartão agora como sua principal fonte de pagamento para você centralizar todos os seus débitos nele. Maravilha. E aí você consegue ter uma visão mais clara daquilo que você vai gastar e daquilo que você, né, da sua entrada e da sua saída de valor, porque você só está precisando pagar uma conta. Mas aí é quando você tiver o controle melhor das suas entradas e saídas. Voltando para essa questão de mapeamento de entradas e saídas, ó, o outro conselho que eu dou para vocês é o seguinte: a gente já mapeou, né? Colocando aqui que a gente vai fazer o dever de casa, você já mapeou as suas receitas e suas despesas. O segundo passo agora é você mapear o que são suas despesas fixas e suas despesas variáveis. Para você entender o que você de fato precisa pagar, que está ali no seu dia a dia, é o que você usa para viver, está usando, né? E aquilo que você paga de maneira mais esporádica, que não necessariamente tem a ver ali com a sua lida do seu dia a dia, das suas despesas que você lida literalmente ali para viver. Seria aquelas despesas que geralmente acho que chamam transversais, que é aquelas que podem ser anuais, semestrais, tipo IPTU, IPVA, que é matrícula escolar. Sim, também, mas eu gosto de ir além. Por exemplo, uma despesa para mim ela pode ser fixa e ser anual. Porque se você Entendi. sabe que você vai ter ela todo ano, Já é fixa. para mim ela é fixa. Você pode não saber o valor, mas você Entendi. entende que ela é fixa. Vamos aqui separar, né? Justamente isso. Qual é o quesito que eu uso para separar a despesa fixa de despesa variável? Obviamente, algumas pessoas vão dizer que esse meu quesito de fixo e variável não está correto. E tudo bem. É aquilo que funciona para mim e eu vejo que funciona para muitas pessoas que aplicam isso. Sim. Se você sabe que é uma despesa recorrente que você vai ter e você precisa dessa despesa, coloca ela como fixa. Independente se hoje você paga, se nesse mês você vai pagar 100, no mês seguinte você vai pagar 120. Aí eu posso até te dar um exemplo disso. Ó. Aluguel, se você mora de aluguel. Água, energia, Sim. gás. São despesas que, por mais que você possa não ter todo mês, como é o caso do gás, você sabe que em algum momento você vai precisar. Então, Já sabe mais ou menos até o período ali, né? Isso. 3, 4, 5 meses. Estipula isso como uma despesa fixa. E aí você estipulando como uma despesa fixa, você já entende que parte do seu orçamento tem que estar destinado para isso. Entendi. Já está comprometido com aquilo. Perfeito? Ali. Perfeito. O que eu entendo como variável? E aí é onde algumas pessoas podem achar ruim. Variável para mim é despesa com Netflix.
é despesa com iFood, é despesa com passeio, com a ida no shopping, com presente. Para mim, isso são despesas variáveis. Entendi. É uma despesa, às vezes, com imprevisto que acontece. Para mim, são despesas que, infelizmente, acontecem, ou às vezes você quer ter esse luxo, mas você entende que ela não é corriqueira. Outro exemplo também de despesa fixa que eu gosto de dar é se você, por exemplo, você quer comprar um móvel na sua casa. Se você quer comprar um móvel, entenda aquele móvel como uma despesa fixa. Tanto antes de comprar, quanto depois de comprar. Por quê? Se você é do tipo de pessoa que gosta de juntar o dinheiro para comprar, né, algo à vista, você já entende antes de comprar, então, aquele bem, que ele é uma despesa. Aí todo mês você vai juntar um valor referente àquela despesa para você poder comprar ela à vista futuramente. Sim. Ou, se você é do tipo que compra no cartão e divide, compra no cartão, entende aquela parcela do cartão como uma despesa fixa. Maravilha. Aí você sempre faz esse balanço. Se é algo que eu tenho a necessidade, é fixa. Se é algo que eu não preciso para viver, você coloca como variável. Aonde que está aqui, né, uma pegadinha, um perigo? É eu achar que o que eu preciso, de fato, eu necessito daquilo ou não. Porque eu querer algo não quer dizer que eu preciso. E aí a gente tem que deixar claro essa separação. O que você realmente precisa, o que você necessita e do que você quer. Aí você tem que deixar claro isso para você também, esse entendimento. Um exemplo para vocês mulheres, né? Preciso de uma bolsa nova. Às vezes você não precisa de uma bolsa nova. Eu só quero. Você só quer uma bolsa nova. É verdade. Às vezes a bolsa que você já tem já lhe serve, e às vezes é até uma boa bolsa. Mas, como você disse, os olhos, né? O portão ali do consumismo, você viu aquela bolsa às vezes no comercial, no shopping perigoso. Shopping é um lugar perigoso, você viu lá e quis comprar. Inclusive, até aproveitando que a gente já falou desse negócio de shopping, você toma cuidado, você falou do negócio, né, de internet, de despesa desvarada, você toma cuidado. O primo pobre que fala isso, né? Ele fala que quando você vai para o mercado, você vai para um shopping, vá ciente do que você precisa comprar. De preferência, se puder, você leva a lista. Para que você não compre nada além daquilo que você precisa, daquilo que você foi comprar. Porque o humano é nosso, o consumismo é da gente. Se eu tiver a oportunidade, eu vou gastar, eu vou comprar. Eu não precisei, eu fui lá e gastei. Então, bora lá, recapitulando. Fez a separação, receita e despesa ali na caderneta, na planilha. Depois que você fez a separação, você separou ainda mais. Separou o que são as despesas fixas das variáveis. Depois que você fez essa separação, aí sim a gente vai começar agora a entrar no quesito da gestão do seu dinheiro. Só recapitulando, então o cartão de crédito, que foi a minha pergunta, né? Desse segundo tópico. É vilão ou é um aliado ou é um. Como nosso aqui, né? Nosso espírito de contador, nossa alma de contador, eu vou lhe dizer, depende. Quando a gente chegar mais na frente, eu vou lhe dizer porque depende. Certo. Beleza, então. Então, aí depois que a gente faz toda essa estruturação, qual seria o próximo passo? Seria ver as dívidas, negociar as dívidas, porque tem essa questão também, né? Sim. Tem aquele impasse que a gente fica, eu preciso pagar as contas, eu preciso listar, né, fixos e variáveis, eu preciso ter o dinheiro ali para manter, tem os imprevistos, tem eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que ter uma reserva de emergência. Então, assim, às vezes a gente vê um leque de coisas para serem feitas com o nosso dinheirinho e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como é que eu vou encaixar o meu salário em tantas essas tarefas aí, como é que você... Quando a gente faz essa parte da segregação, a gente já classificou tudo direitinho. Chega agora uma parte que para mim é o famoso choque de realidade. Que é onde você vai entender se você realmente gasta demais ou se você está recebendo pouco demais.
Entendi. Porque, às vezes, o problema não está no gasto. Está na receita. Sim. Novamente, com salário mínimo hoje em dia, a pessoa vive? Para mim, a pessoa sobrevive. Sim. A pessoa não está vivendo. Sim. Imagina uma pessoa recebendo hoje R$ 1.512. Ainda tem os descontos, né? 1.518. Aí descontou o INSS. Pois é, aí vai para quanto você que está aí direto na folha? Oh, Deus. Lembrar de cabeça é ruim. Dá quase uns 1.400. 1.400 e pouco. 1.400, vou arredondar para 1.400. Aí, 1.400, você tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Se você tiver um filho, muitas vezes ainda você tem gasto com o seu filho para a escola, transporte. Vai lhe sobrar o quê no final do mês? Então, assim, às vezes eu entendo que o problema não está na despesa. É verdade. Às vezes o problema está na receita. Mas, na maioria dos casos, o problema está no quê? Está sim na despesa. Partindo do ponto que o problema está na despesa, depois a gente volta para a receita. Partindo do ponto que o seu problema está na despesa, aí a gente tem que analisar aquilo. O seu problema está nas despesas fixas ou nas suas despesas variáveis? Existe um cálculo que algumas pessoas fazem que as suas despesas fixas não podem ser maior do que 50% do seu salário. Se ela for maior que 50% do seu salário, talvez você está vivendo uma vida que não é sua. Que não é, exatamente, que não era para você estar vivendo. E aí a gente tem um problema. Aí, onde é que está a solução nesse tipo de caso? Muitas vezes, se você mora de aluguel, é procurar um aluguel mais barato. Se você está pagando a energia muito cara, a água muito cara, aí você tem que fazer aquele balanço. Estou pagando energia cara por quê? Porque realmente o lugar onde eu vivo, a energia realmente está muito cara. Se a energia estiver realmente muito cara, não tem muito o que fazer. Aí você procura diminuir ou no aluguel ou na água. O problema é que água a gente precisa para viver. Sim. Então, assim, você vai precisar ter que começar a colocar... Tirar tudo da tomada, reduz o banho de chuveiro quente. E literalmente, às vezes, é você realmente repensar ali outra estratégia. Às vezes, realmente ir para um aluguel mais barato. O problema é que, dependendo de onde você mora, eu sei que se você procurar um aluguel mais barato, para isso você precisa ir para um lugar mais longe. E indo para um lugar mais longe, você também tem que pensar no transporte. E então, aquilo assim, que tudo isso você tem que botar na caneta. E aquilo que você falou também, depois que você fizer essa análise toda, se realmente suas despesas não tem mais o que reduzir, aí chega no ponto de você ter que aumentar sua receita, Isso. que é fazer a renda extra. Isso, mas calma que a gente não chegou na receita ainda. A gente ainda está na despesa, que é analisar as despesas. Por que eu estou falando da despesa, gente? É porque, assim, é uma parte que a gente negligencia. Por que eu falo isso? Porque, por experiência própria, quanto mais você ganha, se você não for controlado em despesa, mais você vai gastar. Não adianta nada. Se eu ganho um salário mínimo e eu não consigo me organizar para gastar minhas despesas com um salário mínimo, quando eu ganhar 10 salários, eu vou ter despesa para gastar os 10 salários. É verdade. Esses dias o primo pobre fala justamente isso. Fizeram essa pergunta para ele. O que ele entende, qual o conceito que ele tem de uma pessoa quando fala assim, aquela pessoa é próspera, né? Aquela pessoa é pobre. Uhum. Aí ele fala o seguinte, que tem muita gente que ganha... Ele falava, sei lá, tipo assim, ganha 3 mil, 4 mil reais. E tem gente que ganha salário mínimo e vive melhor do que aquela pessoa que ganha 3, 4 mil reais. Mas por quê? É aquilo que você falou, é a gestão do dinheiro. Do seu dinheiro. Então, assim, às vezes o problema não está na receita. Por isso que eu não quero falar da receita agora. Sim. Às vezes o problema realmente está na despesa. Às vezes é você querer ter Netflix, HBO, ter a Disney Plus, ter a Apple Max. Você quer ter todos os streamings. E não quer, aí chega no final do mês e você fala, pô, pra onde tá indo meu dinheiro? Tá indo nisso aqui. Tá indo nesse bando de assinatura que você tem. Tá indo na cervejinha que você toma todo final de semana. Tá indo no iFood que você pede sempre ali na sexta-feira à noite. Às vezes você não tem noção, a gente não tem noção, às vezes, do que a gente tá gastando nosso dinheiro justamente porque a gente não bota no papel. Imagine aí você ganhando um salário mínimo e toda vez que você vai fechar seu balanço ali no final do mês, você viu que você gastou todo o seu salário. Aí, às vezes, ali não lhe sobra nada. Aí, quando você bota isso na caneta, você vê
que você gastou em um mês, você gastou 100, 200 reais de iFood. Pô, esses 100, 200 reais no final do mês eu tenho certeza que ele faria falta. Então, assim, às vezes é literalmente você se sacrificar um período ali da sua vida. E a palavra é essa mesmo, eu não tenho pra onde correr, gente. Quem não se sacrifica, infelizmente, é gente milionária. Porque até o rico tem que se sacrificar em algum momento para viver. Ou é para ter gerado a riqueza dele, se ele não foi filhinho de papai, não herdou. Ou se ele trabalha, sei lá, de alguma coisa aí que ele não precisa fazer nada para ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro no tigrinho. Só se for. Mas em algum momento ele teve que fazer algum sacrifício. A mesma coisa a gente. Então a gente conseguiu chegar aqui nesse ponto. Classificamos nossas despesas fixas, variáveis. Enxergamos ali onde é que está o nosso vilão da despesa. Cortamos, conseguimos ali, nos ajustamos. A gente chegou num ponto onde a gente conseguiu equilibrar nossas despesas. E se mesmo assim você está vendo que não está fechando a conta, aí sim a gente entra no ponto da receita. Que é o quê? É você procurar fazer uma receita extra. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas maneiras de fazer receita extra. A gente tem como fazer receita extra com a internet, com aplicativos de entrega. A gente consegue fazer receita extra também com produção de conteúdo, quem é muito bom nisso aí, vendendo curso na internet. Então, assim, gamas a gente tem. A gente tem muita gama. Uma coisa que eu vou dizer para você é, sim, vai ser difícil. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que correr atrás, você vai ter, infelizmente, muitas vezes sacrificar alguns momentos da sua vida para conseguir fazer essa renda. E eu sei que a gente vive num período, numa geração, onde essa situação do sacrifício muitas vezes é levada na brincadeira, onde as pessoas querem viver só o hoje, o hoje, o hoje, o hoje, não pensam no amanhã, até que o amanhã bate na porta, você infelizmente não vai conseguir viver. Como foi nos episódios que a gente falou um tempo atrás, a situação do INSS. Eu não sei se eu vou me aposentar, eu não sei se as pessoas que são mais novas que eu vão se aposentar. Então, assim, essa gestão de dinheiro, essa sua gestão, ela é muito importante. Entender suas despesas, entender suas receitas. Chegou nesse ponto, percebeu que tem que ter uma receita extra, vai atrás para você conseguir essa receita extra. E essa receita extra é para quê? É para mim gastar? Não. Essa receita extra entra na terceira etapa mais importante para mim da gestão financeira, que é a parte onde você vai fazer o quê? Investimentos para sua vida. A primeira etapa é a organização. A segunda etapa é a gestão, né? A fazer ali a limagem, né? Você controlar os seus recursos. E a terceira, para mim, seria investimento, depois de você já ter esse controle. Investimento em quê? Você pode me perguntar. Aí vai do seu entendimento, do seu conhecimento, busca cursos, vai atrás, estuda. A internet hoje em dia tem aí muitas Vários coisas vídeos, né, no para te YouTube. fazer. A gente mesmo, a gente pretende também dar algumas dicas Sim, de sim. investimento no futuro para a gente estar fazendo, para estar auxiliando vocês. Mas chegou nesse ponto de investimento, você pode ir atrás de CDB, você pode ir atrás de fundo imobiliário, você pode ir atrás de qualquer renda fixa. Por que eu falo no começo renda fixa? Porque vai atrás desse negócio de renda variável depois. Quando você já tiver um entendimento melhor de como funciona isso, quando você já tiver ali um porte financeiro. Por quê? A sua primeira etapa com investimento vai ser fazer seu fundo de emergência. E aí, você pode estar me perguntando, o que é fundo de emergência? Você sabe o que é fundo de emergência? Sim. Então, por favor, explica pra gente o que é fundo de emergência. É uma reserva que você tem ali para casos extremamente emergenciais. Exatamente. É um fundo que você vai fazer, uma reservinha que você vai fazer ali do seu dinheiro, para quando você precisar assim de algo super emergencial na sua vida. Precisou de um dinheiro e você vai ter esse dinheiro para lhe dar esse aporte. De quanto que a gente está falando aqui de valor? Pega seu padrão de vida hoje, quanto você precisa para viver. Né? A gente fez a classificação já, então você sabe quanto você precisa para viver. No caso, é pegar. Eu ouvi falando assim que você pega todas as suas despesas e coloca, vamos supor, 4 ou 5 meses daquele valor, 6 meses. Isso. Vamos supor que sua despesa total hoje é R$ 1.000. Então você vai guardar 6 vezes esse valor aí, R$ 6.000 vai ser sua reserva de emergência. Isso. O que eu dou para vocês é isso. Pega ali o quanto vocês estão precisando realmente para viver, né? Fez toda a apuração ali, vocês viram quanto vocês estão precisando para viver. Pega esse valor
e multiplica ali por uns 6 meses, 7 meses. Se você for uma pessoa muito organizada ali, muito centrada, eu diria até para você pegar a sua receita e tentar fazer o acúmulo dessa receita por 7 meses. Por exemplo, se você recebe R$ 1.500, guardar aí de cabeça, gente, 9 mil reais em 6 Nossa, meses? mas 1.500 vezes 6. 9 mil, gente. Então, 9 Gente, mil contador reais. não é matemático, pelo amor de Deus. A gente é péssimo em conta de cabeça, Gente, por eu incrível que sou horrível. pareça. Mas 9 mil reais, você ter 9 mil reais ali na sua reserva de emergência. E onde você vai botar essa reserva de emergência? Embaixo do meu colchão? Não. Você não vai pegar o seu dinheiro e não vai botar embaixo do seu colchão, não. E pelo amor de Deus, gente, não me bota esse dinheiro na poupança. A gente passou já dessa fase de achar que o meu dinheiro na poupança está bem guardado. Não tá. Seu dinheiro na poupança está rendendo uma miséria. É só você lembrar que hoje a Selic está em 15% praticamente. E lá na sua poupança, ela está rendendo malemar a inflação. Se pega esse dinheiro seu e leva para um fundo fixo, leva para um tesouro, leva para um CDB, um CDI, e a caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank, o porquinho do Inter. Leva para essas aplicações que rendem diariamente e você pode resgatar no momento que você quiser. É verdade. Por que isso é importante? Porque lembra, ele é uma reserva de emergência. Se você precisar desse dinheiro, você tem que ter acesso a ele rapidamente. Então, primeiro passo. Fez, reservou esse dinheiro, vai juntando, gente, faz essa programação, tenta fazer essa programação com você mesmo. É um compromisso, obrigado. Um compromisso que você está fazendo com você mesmo. De todo mês estar reservando ali um dinheiro. Se você só consegue reservar no começo R$ 30 todo mês, reserva seus R$ 30 todo mês. Se você consegue R$ 50, R$ 10. Era isso que eu ia falar. Porque às vezes a gente tem aquela ideia, eu pelo menos tinha. Não, quando eu tiver 300, R$ 500, eu vou guardar no meu porquinho. Sim. Eu tenho um Inter. Então, eu vou guardar no meu porquinho. E aí, às vezes, nunca chega. Esses R$ 300 sobrando, Sim. geralmente não chega. E a gente perde de estar guardando ali 20, 30, 40, 50, aquilo que a gente pode no mês. Sim. Porque a gente fica esperando ter o muito. Mas, verdade, para a gente ter essa educação, para a gente ter essa... iniciar, né? Tornar isso uma rotina, algo fixo, assim como a gente tem as despesas fixas, a gente tornar o nosso investimento fixo, para a gente criar este hábito. Comece com 10, com 5, com 15, com 20, não importa o valor, desde que você faça e crie o hábito. Que aí você vai pegando gosto, aí você vai querer cada vez mais aumentar, você vai ver ali o dinheiro rendendo. Se for pouquinho ali, começa rendendo em centavos, daqui a pouco já está rendendo reais. E aí você vai pegando gosto, você vai entendendo como é que funciona. Você cria o hábito e quando você vê, você começou. E aí só tende a aumentar o valor do seu investimento. Sim. Isso é importante, gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que isso é algo da cabeça nossa mesmo. Sim. Como o Kariane falou, a gente tende a querer guardar quantias grandes. Aí quando a gente não consegue juntar aquela quantia no mês ali, a gente fala, eu não vou investir porque eu não consegui chegar na quantia que eu queria. Ou às vezes você coloca uma meta para você impossível. Por exemplo, hoje quem ganha um salário mínimo. Eu acho muito difícil uma pessoa que ganha hoje um salário mínimo vai conseguir, de fato, juntar R$ 500 no mês. Verdade. Isso é difícil, gente. Então, assim, mas não desista. Vai aos poucos juntando seu dinheiro, porque a aplicação, gente, tem uma coisa maravilhosa. Principalmente essas aplicações de CDB, que se chama juros composto. Juros composto é uma coisa, maravilhosa. Quando a gente recebe, né? Porque quando a gente paga é uma dor. Quando a gente recebe. Por quê? Porque os juros, o valor que você receber em um mês, ele vai ser usado como base para os juros do mês que vem. E isso vai correndo. É uma bola de neve, né? Exatamente. Até um momento que vira uma bola de neve. Onde você está ganhando mais com os juros
Do que com o do próprio que com o dinheiro valor que você que aplicou. aplicou. É verdade. Entendeu? E assim, quando você chega nesse ponto, é um ponto que você vai entender que literalmente você chegou no momento que o seu dinheiro está trabalhando por você. Obviamente, isso vai levar anos, porque o que eu estou falando aqui, gente? Fez a sua reserva de emergência, o segundo passo é você começar a investir para isso. Para sua aposentadoria, para o seu lazer. Eu conheço pessoas que investem dinheiro para viagem. Para viagem. Eles fazem a caixa ali de 1 ano, 2 anos, porque querem fazer a viagem naquele período, né? Quando passar esses 2 anos. E assim, gente, isso é maravilhoso. Outro conselho que eu dou aqui e agora, né, são para as pessoas que estão em relacionamentos. Juntar dinheiro a dois é sempre melhor do que juntar dinheiro sozinho. Sei aí que tem uns casais aí, entendeu? Que tem essa mística de, o meu dinheiro é meu Os dinheiro. individualistas. O dinheiro da minha mulher é minha mulher. Ela não mexe no meu dinheiro, eu não mexo no dinheiro dela. Esquece isso, gente. A vida a dois é maravilhosa. Assim, ela tem que ser conjunta. O casal que investe junto vai ter ganhos muito maiores do que a pessoa que investe individualmente. Uma coisa é eu investir 5 mil, Caliane investir 5 mil. Outra coisa é somos nós investindo 10 mil. Verdade. Entenda, tem essa diferença. Tenha esse cuidado, esse apreço, entendeu? Tenha essa delicadeza na hora de você tratar dinheiro com seu cônjuge, com seu parceiro. Por quê? Porque, gente, quando ela perde, você também perde. Quando você perde, ela perde. Então para com essa briga idiota no relacionamento de você achar que o seu dinheiro é seu dinheiro, o dinheiro dela é dela. Se apertar o calo dela, não vai apertar o seu também? Se o seu apertar, não aperta o dela? Então para, ó. Vamos ter essa ideia, Se um entendeu? não tiver para pagar, o outro vai ter que arcar. Não vai ter que arcar? Então, assim, vamos ter esse fio pra gente entender. Aquele que soma é melhor do que aquele que tenta divide. né, dividir ali. Então, assim, nossos 3 passos até aqui. Perfeito? A gente classificou, pegou, né? Organizou nossas receitas e despesas. Dividimos nossas despesas em fixas e variáveis. Depois, de ter feito isso, a gente entendeu ali, dentro do próprio passo, né? Se o nosso problema está na receita ou despesa. Identificamos nosso problema. Aí o terceiro passo foi o quê? A gente começar de fato a gerir nosso dinheiro para tentar uma aplicação, ver ali fazer nosso fundo de emergência. O quarto passo, fazer o investimento, ou para sua aposentadoria, ou para uma viagem. De preferência, tenta pensar sempre a longo prazo. Nunca a curto prazo. Tenta pensar sempre lá na frente. Quando daqui a 30 anos, quando eu tiver 50, quanto que eu quero ter de investimento? Para você ter isso em mente. Fez tudo isso? Pronto. Você alcançou ali a sua organização financeira. Se você entender esses passos de mapear, mapeei minha receita e despesa, classifiquei minha receita e despesas, identifiquei meu gargalo, achei a solução para o meu gargalo, estou fazendo investimento, estou fazendo um fundo de emergência, pronto. Você já está fazendo mais do que 80% dos brasileiros. Arrasou. Então, assim, obviamente, tem ali alguns macetes, algumas outras dicas para fazer, mas o grosso é esse. Acompanhe a gente, que com certeza a gente vai dar mais algumas dicas para vocês. Sim. Mas, fazendo isso, gente, ó, problema de vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir solucionar aí mais da metade do problema de vocês. Vocês vão virar equilibristas das contas. E agora, gente, ó, para encerrar de vez aqui, eu vou trazer de novo a situação do cartão. Sim. Por que eu falei talvez? Porque existe algo interessante sobre o cartão. O cartão de crédito, diferente do que muita gente acredita, ele é um gasto. Porque a gente fala crédito, tem gente que fala, crédito é coisa boa. Não, crédito não é coisa boa, não. Você vai ter que pagar essa merda aí em algum momento. Mas o cartão de crédito, para mim, e novamente eu quero deixar claro, para mim, funciona muito bem quando eu uso ele da seguinte maneira. E para mim isso é benéfico. Para algumas pessoas não vão ser. Eu utilizo ele como minha forma de pagamento primária.
Como? Tudo que são minhas despesas fixas, tirando o aluguel, eu pago com ele. Eu tenho um benefício, obviamente, de não ter juros no cartão quando eu faço isso. Então eu concentro todas as minhas despesas no cartão. E com isso eu consigo ter uma visão mais clara. E aí o segundo benefício para mim do cartão, que é onde muita gente cai no vacilo. Gente, eu vou comprar uma geladeira e eu tenho dinheiro para comprar a geladeira à vista. Eu vou lá no mercado, a geladeira... Eu vou nas Casas Bahia. Casas Bahia não, que não tá pagando a gente. Fui num Walmart desse. A geladeira tá de 3 mil reais, eu tenho uns 3 mil em mãos. Eu chego pro gerente e falo, quero comprar essa geladeira. Mas eu vou pagar à vista. O gerente fala, é 3 mil. Eu chego e falo, não, e se eu parcelar? Ele fala, a gente parcela 10 de 300. 10 de 300. Eu falo, não tem desconto não? Ele, não. Nem à vista, nem a prazo. Nem à vista, nem a prazo. Eu vou comprar a prazo. Por quê? Porque aí eu pego os 3 mil que eu tenho e invisto. Mas qual é o pensamento do brasileiro? Eu pego o cartão, compro a geladeira, parcelo em 10 vezes e pego o dinheiro e compro o fogão. E como, infelizmente, é esse mesmo. E aí você, nem o dinheiro... Porque assim, no seu pensamento, você pegaria os 3 mil, aplicaria, e o rendimento desses 3 mil já seria uma parte da parcela da sua geladeira que você... Derrubei até a menininha. Eu vi. E aí você pagaria, né? Esse dinheiro já seria ali um valorzinho para você pagar a parcela do cartão lá da geladeira. Embora você não vai querer mexer porque é juros compostos, e aí quanto mais você deixar na aplicação, isso vai lhe render mais. Exatamente. Mas isso é para quem já tem a maturidade de trabalhar dessa forma. Isso. Mas quem não tem, é fazer isso que eu estou falando. Pega o cartão, compra a geladeira e os 3 mil ia comprar o fogão. Porque sempre tem alguma coisa em casa para comprar. É verdade. Sempre vai ter. É verdade. Então ela ia comprar fogão, ia comprar umas panelas, ia comprar um jogo de lençol. E é claro, tem um detalhe. Eu parcelei a geladeira. Eu não posso, no mês que vem, querer parcelar uma televisão. Sim. Porque eu já vou ter 300 ali no meu cartão. Eu vou meter mais 200 no meu cartão. Aí já não fez tão sentido eu ter parcelado. Aí antes de eu ter pegado meus 3 mil, realmente ter comprado a geladeira. Que não tinha parcela de 300 reais. Entendeu? Então, assim, tem que ter muita maturidade, muito entendimento para fazer essas manobras. Porque se não fizer, se for na emoção, tem um livro muito bom de Thiago Brunet que fala isso, dinheiro emocional. Porque a gente tem que ter sabedoria para administrar o dinheiro. Porque se a gente se deixar levar pela emoção, a gente só se quebra. É verdade. E principalmente nós mulheres, que a gente gosta de uma comprinha. Ah, mas tá baratinho, é na Shopee. É só a gente lembrar, na verdade, a maioria das coisas que a gente compra por emoção. É verdade. É uma propaganda que a gente viu que mexeu com a gente. É um anúncio que a gente viu no Facebook, no Instagram, na internet. Ali a gente tá correndo. Ô, negocinho desgraçado, viu? A gente tá comentando aqui. Ah, eu queria comprar um airfryer. Você entra no Instagram, 30 airfryer diferentes pra você lá, aparece nas propagandas. E depois o Google vem dizer pra mim que não ouve nossas conversas. Claro que escuta. Inclusive vai aparecer aí. Quando você entrar no celular, vai aparecer um bocado de airfryer pra você comprar. Então, assim, tem que ter, novamente, você falou, esse controle emocional para você também não estar sempre ali escravo das suas vontades, dos seus desejos. Mas também, gente, ó, eu gosto também de trazer um negócio, né? O dinheiro, ele não é o seu senhor. O dinheiro nasceu sim para ser usado, para ser gasto e para trazer sua alegria. Então, assim, quando eu digo que você tem que fazer sacrifícios, eu também não estou querendo dizer que você vai viver moribundo. Entenda as nuances da sua vida para você entender aquele momento que você realmente precisa de um lazer. Porque às vezes vai chegar um momento na sua vida, nesse corre que você vai ter de se organizar, de cortar gastos, de procurar uma renda extra, vai chegar um momento que você vai precisar de um lazer. Aí faz um lazer mais barato, vai dar uma volta, respirar um ar puro, toma um sorvetinho, uma casquinha. Quando você quiser fazer um churrasquinho no final de semana, isso é você lembrar que eu não vou gastar 300 reais em cerveja e 500 reais em carne. Porque aí aquele dinheirinho que você juntou nos 3 meses anterior
você jogou fora. Então, assim, pensa sempre nisso. Tenta sempre ser o mais minimalista possível. Você que tem filho, aí o negócio para você é um pouquinho mais estreito. Porque, novamente, se você tem filho, você gasta por você e por seu filho. E nesse tipo de caso, o controle, ele é sim mais complexo. Não tem pra onde a gente correr. Você que tem filho, você sabe. Sim. Mas ele também é possível. Sim. Se você vive em casal, maravilha, melhor ainda. Mas assim, gente, o passo é esse. Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem... Não tô prometendo pra ninguém aqui que você vai enriquecer com isso. E tem muitos canais no YouTube que falam só sobre isso, que é Isso. específico sobre isso. Uhum. Tem o Me Poupe com aquela... Natália Cury. Tem o Primo Pobre também, que é muito bom. Sim. Tem aí uns mais... Tipo, Primo Rico. Aí já é em um nível mais elevado, né? Não, mas eu tô Você falando assim é porque não... por baixo, aí você vai, né? Mas é isso assim. Gostei muito do nosso bate-papo. Também gostei. Muito esclarecedor. Gente, isso é muito sério, faz sentido. Se você fizer mesmo ali no início, é um pouquinho chato, você tem que ficar anotando tudo. Mas depois você consegue enxergar sim uma mudança e você consegue ter um norte, uma organização melhor da sua renda, porque a gente trabalha tanto, né? E às vezes a gente fala, meu Deus, eu trabalho tanto, eu só vivo endividado, Então, assim, é tão bom a gente poder dormir de noite com nossa consciência tranquila, sem estar devendo a ninguém, porque eu vou dizer, dívida tira sono, tira paz. Quantas pessoas já fizeram besteiras, né? Por conta de dívidas, por conta de desesperos. Então, assim, vai comprar alguma coisa, faz aquelas perguntinhas, né? Eu preciso? Eu tenho para comprar isso agora? É necessário? Eu consigo viver mais um tempo sem isso? Sim. Então, assim, é essa orientação que a gente dá. E aí a gente espera, né, ter ajudado vocês. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Não esquece de seguir a gente. Vou pedir mais uma vez. Deixar seu like, deixar aí seu comentário. E muito obrigada por nos acompanhar, por assistir nossos vídeos. E um beijo, até a próxima. Até a próxima, galera. Até mais um episódio do Conte Aí. Conte aí. Conte aí quais são suas despesas. Bota aí, ó. Bote aí nos comentários. Relacionado a dinheiro. Conte aí pra gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.